Bom dia, eu sou o Vinícius Carlos Vieira, esse é o Cinema Aqui e hoje vamos falar do novo filme da Netflix, The Last Day of American Crime. Primeiro de tudo, a gente tem que explicar o que é The Last Day of American Crime. Não sobre o que é a trama, mas sim de onde vem essa história e por que é importante eu falar sobre isso. Assim como vários outros filmes que estão chegando na Netflix, The Last Day of American Crime, o filme é baseado em uma HQ daquelas que muita gente não sabia que existia. A Netflix já tinha feito isso com Polar ano passado, aquele filme com Mads Mikkelsen. Algumas semanas atrás com O Resgate, que se tornou um dos filmes mais vistos da plataforma. E mês que vem com a aventura The Old Guard, que é uma baita aposta da Netflix e tem até a Charlize Theron na ponta do elenco. Todos esses um dia foram quadrinhos de editoras como Dark Horse, Oni Press e Image Comics. A mesma Image Comics que também é responsável pelo lançamento desse The Last Day of American Crime. A minissérie em 3 edições é assinada pelo Rick Remender e pelo brasileiro Greg Tocchini e foi lançada em 2009. E o que é importante dizer é que o quadrinho é bem divertido, não se leva tão a sério, tem um visual incrível do Tocchini, que mistura tinta, meio aguado e tal, e é lindo. Mas nada disso está no filme, nem a diversão, nem a vontade de não se levar a sério e muito menos o visual, o que é uma pena. E isso desperta em qualquer um que conhece o material original o questionamento de por que adaptar uma história se você vai simplesmente ignorar completamente tudo de mais legal que tem nela. Mas não confunda isso com aquele discurso mofado de que a adaptação tem que ser igual ao original. Na maioria das vezes não deve. É preciso justamente adaptar o material para essas mídias diferentes. Cada produto é um produto e ele deve saber aonde apertam os seus calos. O Stephen King fala uma coisa do tipo: laranjas e maçãs, ambos são deliciosos, mas com gostos bem diferentes. É lógico que o King fala isso para se afastar da quantidade enorme de porcarias que nasceram de suas obras e viraram filmes. Assim como tenta desse jeito fugir do assunto Kubrick e o Iluminado. E eu tenho convicção, essa serenidade do King não existiria se o Kubrick tivesse feito um filme de vingança com um brucutu dos anos 90 e um vilão caricato contando o plano final, mas que teria o Hotel Overlook no final, então estaria tudo bem e tudo vale a pena. Tenho certeza que não teria essa calma e o King teria xericado muito mais do que xericou na época. E é exatamente isso que acontece com The Last Day of American Crime. O filme simplesmente não entende absolutamente nada que estava na HQ e prefere seguir uma trama tão capenga e imbecil que dá preguiça. O desastre é tão grande que é difícil entender como ninguém na Netflix não percebeu isso a quilômetros de distância. Mas talvez seja isso que ela faça. E talvez esse seja um dos maiores problemas dela. Ela confia demais nos seus realizadores e lhes dá liberdade demais. É claro que isso pode parecer esquisito dito desse jeito, mas nesse intuito claro de ser um canto livre das pressões dos grandes estúdios, a Netflix parece acabar colocando no colo do público uma quantidade enorme de bobagens como esse The Last Day of American Crime. Mas voltando ao filme, antes que eu fique ainda mais bravo com ele conta a história desse ladrão de bancos profissional que recebe uma proposta que não consegue ignorar. Um último roubo bilionário que vai acontecer no mesmo dia que o governo vai colocar em prática uma espécie de sinal que impede os caras maus de serem maus, consequentemente, nenhum crime. E talvez aí esteja o maior problema do filme, e que fica extremamente claro quando em comparação com o gibi. No original, o protagonista, o Brick, é um cara mais normal, digamos assim. Tem lá seu passado criminoso, tem as suas questões de herói, de filme policial, mas agora é o segurança do banco e só pensa nessa ideia de enriquecer. Do mesmo jeito que todo mundo envolvido no esquema tem essa oportunidade de encher os bolsos de dinheiro e fazer esse último roubo do país. Uma trama simples e que permite que o leitor se divirta então com o que está ao redor, com essas pequenas pílulas do que está acontecendo naquele mundo, que é um caos e uma violência quase caricata. Já o filme escolhe por dar uma motivação daquelas estereotipadas para cada um dos personagens. Fala de vingança, fala de problemas com a família, fala de dívida com a polícia, mas tudo é tão óbvio e estruturado como um grande clichêzão que bem rapidinho, sem mudanças ou surpresas, nada mais parece interessar para ninguém que tá vendo o filme. Quando isso acontecer, você vai perceber e ainda vai perceber também que falta muito filme, muito mesmo, já que o filme tem 148 minutos e com certeza poderia ter perto aí de seus 90 e poucos minutos. Um exemplo dessa estrutura inchada fica bem claro quando você
percebe que o filme inventa um arco de um policial vivido pelo Sharlto Copley. O arco não tá no quadrinho, então fica bem fácil quem leu o material original perceber essa barriga. Você conhece o Sharlto Copley de filmes como o Distrito 8 e como o Esquadrão Classe A. E nesse caso, aqui em The Last Day of American Crime, o personagem dele vem do mais absoluto nada, se desenvolve para lugar nenhum e chega ao final sem ter a menor importância. Falando em elenco, o Brick é vivido pelo Edgar Ramirez, que não faz também absolutamente nada, além de cerrar os olhos e falar baixinho. Assim, falta um pouco de leveza e o bom humor no personagem. Eu acho que isso daria vida pra ele, já que, no caso do filme, ele é praticamente composto só de raiva, totalmente bidimensional e sem absolutamente nada por trás daquilo que o espectador tá vendo. É tipo uma orquestra com uma nota só. Já que o Ramirez tem todos os instrumentos para uma boa atuação e já provou isso em diversas outras oportunidades. E até algumas bem próximas do gênero, como o novo Caçadores de Emoção, que é ruim, mas assim, a atuação dele ali não é tão problemática. Aqui, em Last Day of American Crime, o que ele faz é simplesmente um arremedo de atuação, então não dá nem para considerar. E tudo isso é comandado pelo diretor francês Olivier Megaton, que é um conhecido da galera da ação. Ele trabalhou nos últimos divertidos 2, Busca Implacável, com Lianissa. Ele trabalhou no terceiro, Carga Explosiva, e dirigiu aquele Colombiana. Mas com certeza, mesmo que sejam filmes genéricos, The Last Day of American Crime é sem dúvida seu pior trabalho. Pelo menos é o mais sem personalidade e o mais sem graça. Tudo do filme parece genérico e de um jeito meio picotado e sem ritmo. Parece que não tinha espaço para montagem e além daquilo ali. Isso torna o filme algo esquisito, sem uma ligação temporal, sem uma linearidade. E lógico que, por um lado, isso poderia ser bom, né? Porque você cria um filme um pouco mais intenso, mas nesse caso não. Pra esse filme é simplesmente uma bagunça. E tudo isso faz a gente pensar que, se por um lado existe um monte de bons materiais dando sopa por aí nas editoras de quadrinho menores, a Netflix precisa saber aproveitar melhor esse material e não simplesmente jogar qualquer coisa no seu catálogo. Ela precisa começar a se precaver que o resultado seja minimamente bom e não um desastre, um desperdício do tempo de todo mundo, como é The Last Day of American Crime. Enquanto não estreia uma nova adaptação de HQ da Netflix pra gente vir aqui falar dela, assine aqui o nosso canal, dê um like nesse vídeo, compartilhe para todos os seus amiguinhos toda a minha raiva por The Last Day of American Crime. E enquanto isso, a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo com mais um filme no cinema aqui.